Mas aí eu vou piorar para vocês a pergunta. Vou dar uma melhorada. Vocês são mulheres bem conscientes, tanto você na sua posição, essa posição independente, mas sim mulher de amores e de vida e de movimento, e você nessa posição também de mulher de amores, de vida e de movimento, cada um no seu. O que é mais desafiador para vocês provarem? Que vocês são mulheres e podem ser meninas, chorar, ou que vocês são competentes materialmente e profissionalmente? Pode tirar para o ímpar para ver quem vai responder primeiro. Não, eu respondo. Foi clara a pergunta, Anderson? Eu respondo, gente. Foi clara a pergunta, seu Anderson? Eu respondo que no final somos competentes. Eu acho que isso, e eu falo isso porque eu estou dentro do mundo corporativo, e ainda existe um processo muito desigual no mundo corporativo. Sim, nós agora estamos começando a entrar num processo onde mulheres são CEOs, mas quanto tempo demorou isso para acontecer? E ainda existe muito dentro do mundo corporativo aquele estereótipo de que a mulher é CEO porque ela teve que dar para alguém para chegar lá. Gente, peraí. Sabe? Então, assim, ainda existe isso. Eu não estou falando que em todas as empresas, a gente está em 2025, as coisas estão mudando, os processos estão mudando, mas a gente ainda tem um caminho muito longo para isso acontecer. Ainda não tem equiparação salarial, não tem. E não vai ter tão cedo. Né? Quando você vê uma mulher... E, gente, isso é normal. Não sei se a Flá atende muita mulher e sabe do que eu tô falando. Ainda é muito normal uma mulher independente, que tem seu carro, que tem seu apartamento, que faz as coisas que quer da sua vida. Alguém tá sustentando. Ou ela tem algum problema. Ou, eu já escutei isso. Falar, você pode atender fulana? Assim, ela tá tudo bem, mas eu acho que ela tem algum problema. Em algum momento isso vai desmoronar. Mas por quê? Porque não, ela é super competente, mas assim, cara... Não para com ninguém, né? Não para com ninguém, não é possível, tem alguma coisa ali. Eu tô rindo de nervoso, tá? Porque eu sei que é real. É real. E, assim, os meus clientes sabem que nem todo mundo são os meus clientes. São meu cliente. Porque esse, por exemplo, não foi. Eu falei, desculpa, eu não posso te atender. Assim, e não preciso atender essa mulher. Se ela tá bem, eu não preciso atender essa mulher. Desculpa, eu não posso fazer nada pela tua empresa. Ou por você neste momento, nesse ponto. Porque assim, ela não tem nada. Tá tudo certo com ela. Foram decisões que ela tomou. E acho que se ela tiver alguma questão ali com ela, faz uma terapia. Eu não sou terapeuta, eu sou uma publicitária, humanista. Eu posiciono pessoas, assim, eu não tenho skill da terapia. Porque, assim, vamos conversar, quer que eu bata um papo com ela? Eu consigo ter os elementos para entender se ela está precisando passar por um processo terapêutico. Eu vou conseguir perceber isso, porque pegando em coisas que eu não consigo ajudá-la, eu vou saber que um terapeuta conseguiria ajudá-la. Então, eu encaminho como eu faço com todos os meus clientes. Mas eu acho que a gente pode olhar para o senhor. Agora, nesse momento, se o senhor quiser fazer um processo de posicionamento, de desenvolvimento e voltar para a realidade, eu não entenderia, né? Assim, sinceramente, as pessoas... eu não trabalho por dinheiro, né? Não foi assim que eu construí minha carreira. Eu trabalho por paixão. E eu trabalho por pessoas que eu me apaixono pela existência dessa pessoa. O tanto que ela está... É porque é um processo de decisão, né? Então, o quanto ela está disposta a decidir esse crescimento. E crescimento dói. Né? E vocês entendem que loucura que a gente vive no mundo de hoje? Onde a gente tem que ficar se adequando e pisando em ovos, né? Como diz o ditado popular. Eu vejo muito essa questão, voltando um pouquinho para o poder, eu acho que o poder, toda mulher nasce com poder. Mas eu acho que as pessoas olham as mulheres com mais poder porque são mulheres que decidem o que querem da vida. Seja ser mãe, seja casar, seja construir uma família, seja ser uma dona de casa. Ela só decidiu, seja ser independente, ela só decidiu. Como eu estava conversando com o Nestor esses dias, né? E até comentei com eles, acho que foi com vocês também, né, sobre isso. Uma das mulheres que eu atendo hoje, ela tá assumindo, acabou de assumir um cargo de direção numa multinacional. Ela é extremamente delicada e sensível e assim, só que ela executa muito bem a função dela e sabe analisar pessoas. Então, assim, ela está no lugar de gestão certo. E aí ela me procurou para atendê-la porque ela falou assim, agora eu preciso aprender a pôr pau na mesa. Pode falar pau na mesa? Pode falar. Pode falar até porque essa questão de... gente, o que a Flávia falou e Tolio, tá? Que a gente vai falar assim e lide as redes sociais com isso.
a mulher, muitas vezes, ela foi condicionada a ter que colocar o pau na mesa, né? Pra mostrar ali um certo poder, uma certa masculinidade. Flá, Tá? a frase foi Não a frase foi essa. Flá, eu tô precisando, me indicaram você exatamente porque você não julga a gente, né? Eu falei, espero a Deus que não, porque seria um tiro no meu coração, mas Se ele me colocou no teu caminho, se ele né? me colocou no teu caminho pra gente conversar, mas então, o que eu posso te ajudar? E aí ela me disse assim, eu preciso, agora que eu cheguei nisso, eu tô insegura porque eu preciso pôr o pau na mesa, aprender a pôr o pau na mesa. Aí eu falei, mas antes de tudo a gente precisa entender. Você já tem ou a gente vai ter que construir um pau? Que ótimo. Entendeu? Ai, gente, Então vamos construir esse pau do seu jeitinho. Bem bonitinho, delicadinho, igual você. E pronto, aí você põe. Mas não o pau do outro. Vamos falar só do seu? Vocês entendem o que precisa? Então, assim, muitas vezes você... Tudo bem, gente, eu não sou o padrão. Eu ponho de vez em quando o pau na mesa. Mas porque isso sou eu. Mas eu trabalho com mulheres que não colocam e que sabem se posicionar. A questão não é colocar... Você não precisa gritar mais do que um homem para colocar o pau na mesa. Exatamente. Eu acho que a harmonia precisa existir. A convivência entre o homem e a mulher, seja no mundo executivo, né, dentro do corporativo, seja fora, seja em casa, é uma coexistência, né? Eu costumo falar isso muito em casa. Respeito. Somos dois adultos dividindo uma casa. Mas peraí, Então, vocês estão falando, agora eu fiquei super curioso, porque vocês estão falando, claro, no lugar que vocês estão hoje, de duas mulheres desenvolvidas, com um nível de maturidade, mas assim, a gente tá falando assim de como eu vou conseguir expressar isso e reivindicar esse lugar, mas antes de eu conseguir reivindicar isso, eu preciso reconhecer que eu tenho isso. Como foi pra vocês? Através de quê? Que estratégia vocês usaram pra vocês conseguirem se reconhecer, se perceber nesse lugar, entender, conhecer as potências de vocês pra se desenvolver? Vocês querem, sabe? Foda. A gente sabe quer... que foi foda? Se eu falo palavrão, foi Não. foda. Mas aí eu vou colocar a cereja em cima dessa pergunta. E como é que vocês fazem com todo esse crescimento pra manter isso? Como foi pra chegar nisso? E como que vocês fazem, cada uma de vocês, pra manter isso? Fala aí. Olha, eu acho que assim, em primeiro lugar, é que eu falo eu tenho algumas clientes que eu adoro. Tem uma especial hoje na minha vida, que eu adoro. Elas são novas, né? Tem 20 e poucos anos, 22, 23 anos. E estão entrando nesse mercado executivo, né? E que eu atendo com prazer, um carinho absurdo. Mas, e a gente conversa um pouco sobre isso. Como é que foi? Flávia, como é que foi pra você? Eu sempre falei assim, eu sigo uma regra com elas, como eu sigo com as minhas filhas. Primeiro, seja excepcional nos fundamentos de tudo que você faz. Seja excepcional. Então, assim, não tem meio termo para uma mulher que quer um posicionamento se ela não sabe os fundamentos de onde ela está, daquilo que ela decidiu ser boa e competente. Porque ninguém é bom e competente em tudo. Nessa tua fala, você já derruba o estereótipo, que é bonitinha, Mais burrinha, mais ordinária. Não, isso para mim não existe. Né? Nessa sua fala, você percebe isso também? Seja excepcional naquilo que você faz, você já dá uma levantada ali, né? Eu acho que é mais do que ser excepcional, né? E a gente já escutou muitas vezes isso. É muito assim, você decidiu, você escolheu, então banca essa escolha. Porque várias pessoas vão vir para te tirar desse lugar que você decidiu estar. E muitas. E a grande maioria das vezes são pessoas que estão do teu lado. Família, relacionamento. Eles vão tentar te tirar. E com a melhor das intenções, né? Na verdade, com muito amor, com a a melhor das intenções. Exato. Mas é um pouco, muito do que a Dani sempre né? Eu sempre falo, né? A Dani é uma inspiração de mulher para mim, né? Nesse ponto de competência e de como bancar isso. Né, de como a gente banca, porque inúmeras vezes, a gente se conhece há muitos anos, inúmeras vezes eu desmoronei nessa coisa do eu não consigo bancar isso agora. Porque a gente tem o nosso ponto de fragilidade, tem aquele momento que você não consegue, ninguém consegue tudo o tempo todo. Exato. E por mais que há muito tempo eu já quebre todos os padrões que eu posso quebrar para seguir exatamente a minha essência, porque se eu atendo isso nas pessoas, eu tenho que fazer exatamente isso comigo. Então, há muito tempo eu comecei a quebrar esses padrões em mim e ainda assim é difícil você sustentar as coisas, é difícil você lidar com essa convicção, não com a decisão. Eu nunca me arrependo de nenhuma decisão que eu tomo relacionada a mim, mas o bancar isso o tempo todo, né, com as pessoas com a melhor das boas intenções, chegar para você e falar assim, ai, mas tem certeza? Ai, mas tá lindo isso, né? Mas será que não era melhor você? Ou aquela coisa, sabe, por trás, o sentido assim, mas fulano, será que fulano não é melhor?
Sabe? Uma coisa... Sempre existe uma comparaçãozinha, uma coisinha. E às vezes você tá num momento que você não tá bem emocionalmente, você desmorona. E é isso que eu falo sempre das referências, né? Então, eu sempre carrego a Dani para mim como uma grande referência feminina, exatamente pela força da decisão de bancar quem ela é. A Dani, para mim, é excepcional nisso. A força da decisão de bancar ela. Já quero ouvir. Porque a Flávia já falou mais de uma vez dessa força da Dani. Conta pra gente, que força é essa e como você reconheceu ela? Não, na verdade, assim, eu acho que foi o que eu falei no começo, né? É muita terapia. Eu acho que eu durante muito tempo da minha vida, eu fiquei nessa questão da confusão, sabe? Tipo assim, eu quero ser assim, mas a sociedade me impõe que seja assado. E muitas vezes eu criei, e aí eu falo muito, a gente cria. Tudo que a gente traz pra gente é a gente que cria. Né? Hoje eu aprendi a duras penas que o outro não tem responsabilidade nenhuma sobre a minha vida. Mesmo estando em relações que não são tão bacanas ou em situações que não são tão bacanas, eu me pus ali. Por quê? Porque em algum momento eu deixei de me bancar nessa situação. Uhum. Em algum momento eu esqueci e tá tudo bem também. Uhum. Muitas vezes a gente, como a Flávia falou, a gente fraqueja. Peraí, não é sempre que você tá bem, não é sempre que você acorda feliz, uhul, vamos fazer. Não, gente, a gente passa por perrengues. A gente passa por momentos que a gente duvida da nossa capacidade. A gente é menina, né? A No fim gente das é menina. contas. É. Por favor, me A deixa gente ser. é menina. Eu sou uma mulher de quase 50 anos, mas me Exatamente. deixa ser um pouquinho adolescente às vezes. Eu quero ter só um piti hoje, tudo bem? De eu ter um piti hoje, um Ok. piti de adolescente de bater o pé no chão. Hoje eu quero ser mimizenta. Hoje eu vou ser mimizenta. Hoje você quer ser menina? Hoje não, hoje eu tô tranquila. Mas... Hoje você quer... Não, mas é exatamente Mas é um pouco nessa disso, pauta. eu acho. E isso também é bancar. Bancar a sensibilidade. Lembra aquilo que eu falei sobre as minhas filhas, o que elas me ensinaram? Elas bancam a sensibilidade delas o tempo todo. E é lindo de ver. Porque às vezes elas olham pra mim e falam assim, mamãe, você... Eu falo, escuta, eu não sou... Não, vamos... Assim, graças ao bom Deus, a gente não tem aquela coisa santificada lá em casa. Meu pai, meu herói, minha mãe, minha heroína. Graças a Deus, lá em casa, todo mundo... todo mundo na condição humana, entendeu? E aí, tem dias que realmente eu tô mimizenta. E eu falo pra elas, hoje eu tô muito mimizenta. E tá tudo bem, sabe? Tipo, não é toda hora que a gente consegue o que todo mundo espera que a gente seja. Eu acho que esse é o grande poder do feminino. Você poder transitar entre os papéis. E cabe só a você decidir isso e não realmente se importar com o outro, com a opinião do outro. Porque quem vive para aprovação do outro não vive para você Eu acho mesmo. que é exatamente isso. É esse o ponto. É o começar e durante muito tempo, eu aí vou falar pela minha experiência, eu vivi nesse processo do outro. Eu vivi nessa questão da aprovação do outro. Mesmo com todo esse processo das minhas escolhas, do que eu quero fazer, horas eu quero isso, horas eu quero aquilo, eu quero mudar. Vocês sabem disso, mudei 300 vezes em São Paulo. Eu faço o que eu quero. Mas mesmo assim, em algum momento, eu entrei nesse processo do eu preciso viver o que o outro quer. Gente, é aquilo que a Flávia falou, somos altos e baixos. A gente passa por esse processo. E muitas vezes para a gente aprender a escutar, e hoje eu aprendi a escutar muito o que eu sou, a minha intuição. E quando eu falo que esse processo foi foda, é porque assim, eu vivo esse processo, eu faço terapia, e terapia para mim, gente, melhor coisa do universo fazer terapia. Sim. Porque você vida. entende quem você é. E eu comecei a entender quem eu sou a partir do momento... E que eu não tenho que estar dentro de nenhum estereótipo depois da terapia. Mas é isso quando eu coloquei, seja excepcional nos fundamentos. Autoconhecimento é absolutamente tudo nessa vida. E é uma coisa que eu faço muito comigo. Indico que todo mundo faça. Seja a primeira a olhar no espelho e falar, eu te odeio por causa disso. Você é péssima naquilo. Porque... o que mais vai ter lá fora é alguém para te tacar pedra. Então, seja você a primeira a assumir aquilo que você não está se achando competente ou boa, sei lá o que você não quer se achar. Porque assim, a hora que você escutar lá de fora, não vai ser uma surpresa. Então, assim, eu sou de comunicação, né? Então, eu falo que o seu semblante pode continuar pleno. Porque você já sabe que é. Ou pelo menos está se sentindo aquilo.